Boa noite a todos. Atendamos ao bem. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizeste a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Jesus, Mateus 25:40. Não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos, que em muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esquecemos do fazer. A ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A boa nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome de todo misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Que assim seja. Boa noite a todos os presentes, boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Dando início às atividades da noite de hoje, a primeira parte é sempre dedicada a nós mesmos. Então, vamos entrar em contato com a espiritualidade de luz, com Deus, com Jesus, e louvando a Deus que nos criou, e louvando a Jesus, que é o nosso guia, nós agradecemos. Agradecemos tudo que temos recebido. Esse nosso corpo, o nosso trabalho, a nossa família, os percalços da nossa vida que nos faz caminhar e evoluir. Agradecemos tudo que temos, cheios de gratidão, sabendo que, nesse momento, estamos sendo avaliados para mais tarde recebermos o passe coletivo, e nós dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E por caridade, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Hoje, antes de eu anunciar o nosso explanador, eu quero fazer um comunicado. Quero pedir aos pais que, se concordarem, liberem seus filhos para participar do coral, coral da crianças, Coral Kids da Casa Espírita, que será para uma apresentação no dia 18 de dezembro, junto com o coral adulto da Casa Espírita. Então, convidamos os pais para que façam seu consentimento, podem entrar em contato comigo ou em contato com a professora responsável das crianças, a professora Elisa, para estar ela lá no fundo,
para darem seu aval. Agradecemos. Agora passamos, então, para a apresentação do nosso explanador. É com muita alegria que eu apresento uma pessoa que é muito querido meu, o meu amigo Carlos Alberto, que é trabalhador da casa e vai nos falar sobre as evocações e as comunicações espontâneas dos espíritos. O tema é interessantíssimo. Então, vamos ouvir com atenção e pedir a espiritualidade de luz que o ilumine. Tudo que ele preparou, tudo que ele fez com carinho, ele vai nos passar. Esteja à vontade, Carlos. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Né? Primeiro, meu agradecimento a Deus por estar aqui na frente de vocês e me oportunizar, ao nosso presidente da nossa casa, o Feijão, o Pedro Lopes, e ao mundo espiritual responsável por essa tarefa nossa do sábado à noite. Eu estava olhando ali aquelas flores cor-de-rosas, que é crisântemos isso aí, né? Eu não sei, agora eu não lembro. É calachuê. Isso aqui é uma homenagem, né? Cor-de-rosa, em homenagem ao Outubro Rosa, né? Para as mulheres, então. Até nisso, a casa busca que todos sejam muito bem, como o plano espiritual sempre faz, né? Bem recebê-los a todos vocês. Porque nós amamos todos vocês. E se esse mundo fosse feito de amor só, seria bem melhor. Nem é possível, mas a gente vai caminhando para lá, se Deus quiser. Então, boa noite também a todos aqueles que estão nos vendo pelas redes sociais. As evoluções e as comunicações espontâneas dos espíritos. Os espíritos podem comunicar-se conosco de forma o quê? Espontânea. Ou então, através da evocação. Eu falo isso aqui, pessoal, é assim, ó, isso acontece normalmente numa casa espírita, em que os médiuns, depois de estudarem o início humano, que é o Espiritismo 2 de Ézio, acho, e os 3 de mediúnico, para desenvolver e trabalhar a sua mediunidade, é que acontece. Nós, normalmente, depende da mediunidade, alguns mais e outros menos, como a gente já falou sobre isso, recebe intuições, e até pode ouvir vozes, mas normalmente isso deve acontecer, deve ser desenvolvido dentro de uma casa espírita, de um trabalho equilibrado, com controle mediúnico sobre essas comunicações. Ficar já bem claro isso, né? Que a gente fala aqui, de repente, quer dizer que não é bem assim. Beleza? Algumas pessoas acreditam que não devemos evocar os espíritos e que devemos aguardar que eles queiram comunicar-se, porque o espírito chamado pode não ser ele quem se apresenta. Isso também acontece. Daí aquele que eu falei no início. Aquele que vem espontaneamente por vontade própria, ele comprova melhor a sua identidade, ele se identifica. Não necessariamente que ele quer dizer, eu sou fulano de tal, que isso no plano espiritual superior, os espíritos, não acontece normalmente. Ele vai também se aproximar pela moralidade dos médiuns que estão ali presentes e vai dar a sua mensagem, uma mensagem voltada a Deus, e não sobre coisas fúteis, sobre... nada disso. Então, aí sim, nós vamos ter que analisar, porque aí tu está recebendo uma comunicação, né, por vontade própria do espírito que vem até esse centro e falar com esses médiuns e passar essa mensagem para que eles divulguem para toda a população que participa desse centro, né? Ou não. Pois ela revela, assim, o desejo de conversar conosco, né? Certo? Esse espírito vem porque ele quer conversar. Né? Os espíritos são de opinião que essa atitude é um erro, né?
Um erro que, em primeiro lugar, porque estamos sempre rodeados por espíritos, na maioria, inferiores, e que querem se comunicar. Em segundo lugar, e ainda por essa mesma razão, não chamar nenhum deles em particular, porque abre as portas para todos aqueles que desejam entrar. Então, por quê? Porque nós vivemos num mundo rodeado de espíritos inferiores, em primeiro lugar. E esses espíritos inferiores, eles procuram qualquer brecha que se der, mesmo dentro de uma casa espírita, mesmo com toda a proteção que ela tenha, se houver algum médium que desvirtuar o seu dial ali, eles vão chegar ali. Vão se apresentar, ou então vão falar coisas que... Eu já vi gente falar assim, não, lá no centro espírita que eu trabalho, lá não sei aonde, deu comunicação à lei de Dai. Gente, isso aí não é assim, né? O espírito, normalmente, ele não se identifica, não. E por que ela iria se identificar dessa forma? Que nível que é esse centro? Eu conhecendo a pessoa, sabendo da casa. Então, a gente tem que ter muito cautela com essas coisas assim. Eles se identificam, muitas vezes, no familiar, às vezes também, nem dizem o nome, mas pelas atitudes, pelas que eles dizem que acontecia, a gente normalmente pode identificar quando se evoca um familiar. Quando chamamos diretamente por um determinado espírito, criamos entre ele e nós um vínculo, porque esse vínculo estabelece uma espécie de barreira aos espíritos intrusos. Aí já começa a ficar uma situação diferente. Tu está evocando aquele espírito, então já o restante já não consegue, porque a tua energia espiritual está sendo mandada para esse familiar, para esse espírito que está ali desencarnado. E ele recebe sim isso aí. Mas nós vamos ver o que acontece mais na frente. Sem chamado direto, o espírito ele não tem nenhum motivo para vir até nós, salvo que seja um nosso espírito familiar. Se a gente não evocar ele não vem. Agora, se a gente evocar, certo? Então, temos duas maneiras de agir com os espíritos: chamá-los, evocá-los, ou então deixá-los que eles se manifestem espontaneamente. Esta última apresenta nenhum inconveniente, né? Quando você tem domínio sobre os espíritos e se está certo de que os maus não assumirão o comando das manifestações. Isso é importante. Logicamente, depois desses estudos todos, pessoal, só para esclarecer novamente, que a gente tem durante esses anos todos na mesa mediúnica, então a gente está preparado. Agora, veja bem, conhecer, estar preparado, não significa que eu, antes de participar, principalmente de uma reunião espírita em que há comunicação, eu já não tenha que vir preparado, um dia antes daquela situação, nos aliviar. Eu sei que a vida material é difícil, é complicada para nós, mas quando se senta numa mesa, a gente tem que estar preparado espiritualmente. Não podemos trazer dificuldades, problemas, porque aí a coisa não flui. Quanto mais energia positiva tiver ali na mesa, melhor serão as comunicações. Isso não quer dizer que só venham espíritos bons, não. A maioria que vem exatamente são os inferiores. Mas nós vamos ver aqui que os inferiores também são espíritos bons, muitos deles são sofridos, eles vêm pedir ajuda, vêm pedir esclarecimento. Então, cabe a quem? Cabe aos médiuns auxiliá-lo. Para isso tem que haver o quê? Uma preparação. Por esse motivo, quase sempre esperar pela boa vontade daqueles que desejam se comunicar, porque o seu pensamento não sofre nenhum constrangimento. Podemos obter comunicações admiráveis dos espíritos superiores que vêm até nós, a comunicação espontânea. Por outro lado, o espírito evocado nem sempre está disposto a falar ou nem seja capaz de fazê-lo. Está sendo chamado, mas ele não está disposto a falar. Como ou no sentido em que gostaríamos, né? Logicamente. Quando das comunicações, sempre devemos fazer um exame escrupuloso para separar a qualidade das más comunicações. É isso que eu disse aí também. O que ele vai falar. Porque quando nós fazemos evocação, sempre numa mesa espírita,
A gente eleva o pensamento a Deus e pede por Deus que esse espírito que venha, entendeu? Usando palavra, não é assim. Aí a gente vai receber alguma notícia boa ou não. Se for alguma coisa que é diferente, normalmente tem um médium que ele é o líder do grupo, né? Então ali já vai conversar com o espírito também, certo? Opa, o que é? Como é que é? Para ver se a coisa não tiver dentro dos padrões normais de uma orientação correta aos médiuns daquela mesa. Então, isso é um cuidado que se tem também. Ao evocarmos um espírito, se ele puder vir, a resposta geralmente é esta: sim, ou estou aqui, ou então, o que queres de mim? E também, às vezes, ele entra diretamente no assunto já respondendo às perguntas. Já se manifesta por alguém já falando, isso assim, assim, porque ele está ali, ó, eles estão ali, participando daquele encontro espírita. Quando o espírito for chamado pela primeira vez, convém identificar com clareza. Ele não está acostumado, ele foi chamado ali, foi invocado, então tem que identificar ele com clareza. Devemos evitar perguntas duras, né, e autoritárias. Por quê? Podemos afastá-lo. Ele simplesmente não responde. Né? Às vezes é um espírito familiar e o cara está ali, está meio... Mas por quê? Não é assim que se fala com eles. Nós temos que usar de muito carinho, benevolência, calma para conversar. Porque pode acontecer isso também. Assim como eles também muitas vezes vêm, e quando vêm ali, às vezes eles dizem algumas verdades para os médicos que estão ali. Se for um familiar, alguma coisa assim, alguém que está devendo de outras encarnações, ou então, quando conviveram junto, as situações não foram muito boas. O médium pode ouvir ali também. E aí ele vai se identificar, ele vai saber quem é. Não é sempre, pessoal, mas pode. Porque o médium sempre tem a condição de filtrar o que ele vai dizer ali. Deverão ser feitas perguntas carinhosas e respeitosas, conforme o espírito em todas as situações, o médium evocador deverá dar provas da sua benevolência. Acabei de falar para vocês aqui agora. Calma, vamos ver o que está acontecendo, como é que tu estás. E ele vai se manifestar. Cabe aqui salientar que o desejo de todo aspirante, né, a médium, deve moderar sua impaciência. Então, o que é aspirante a médium? Aspirante a médium, quando nós, depois do nosso estudo, claro que a gente já praticou também, né? Nessas aulas de estudo mediúnico, o plano espiritual, através da pessoa, do médium que coordena os trabalhos de estudo, ali começam a aparecer os médiuns que são auditivos, os que escrevem, os falantes, os que fazem pictografia, tudo começa a ser identificado ali. Então, depois, quando tu vai trabalhar, agora tu vai trabalhar, está pronto para trabalhar. Então, tu vai sentar a primeira vez, sempre, como em todo lugar, dá aquele nervosismo, aquela sensação, mas será que... Então, ali, é por isso que diz assim, tem que controlar essa ansiedade, essa impaciência, tem que estar calmo, bem tranquilo, para então poder começar a conversar com os espíritos, né? Pela primeira vez que está ali participando, depois dos estudos concluídos, lógico. Apresenta muitas vezes dificuldades materiais, né? Muitas vezes ele não consegue se comunicar porque ele encontra dificuldades materiais que tornam impossível ao principiante. Não só ao principiante, pessoal. Volto a falar sobre os espíritos mais evoluídos. Ele chega numa casa, ele vem para a reunião espírita ali para dar se comunicar, mas nem sempre acontece muitas vezes de um espírito evoluído, porque ele percebe que o nível daquela reunião não está para as energias ali dele. Então ele também não dá informações, ele se retira. Então por isso que eu volto a falar do equilíbrio do médium ao participar
de uma reunião. Ah, hoje eu tenho que ir lá. Não, tu já tem que estar sabendo antes da tua reunião. E se preparar antes e ler o Evangelho. E pedir a proteção do teu guia e dos responsáveis pelo trabalho da casa, para tu estar equilibrado. Para os espíritos se comunicar, é preciso que exista entre ele e o médium uma reações fluídicas. É aquela compatibilidade, né, dos fluidos, certo? E que nem sempre estabelece no primeiro momento. Então tem esse detalhezinho aí. Não quer dizer que em outras não consiga, tá, pessoal? Isso é o início de tudo, né? Como também o espírito não tem a possibilidade nem permissão para atender, né, o chamado que ele é feito. Ah, eu quero chamar tal pessoa da família, tal coisa. Nem sempre ele poderá vir. Poderá até um outro espírito, poderá dizer, olha, no momento, esse espírito não está tendo condições ou permissões para dar. Talvez mais adiante, pode ser que aconteça isso, então ele não venha mesmo. Mas isso, quem está na mesa, o pessoal que está ali sentado, o responsável está recebendo essa informação também. Se não for falado, mas vai receber. Então, no início, não convém que o médium chame por determinado espírito, excluindo a possibilidade de que qualquer se manifestasse. Estas e mais informações estão no capítulo 17 do Livro dos Médiuns, sobre a formação dos médiuns, da importância da formação dos médiuns, item 203. Geralmente, os médiuns são muito mais procurados por evocações de interesses particular de que comunicações de interesse em geral. Aí é que nós temos que ter cuidado. Chico Xavier, o nosso amado, inesquecível, Chico Xavier, ele fez alguns atendimentos, parece que aquelas atrizes de novela, Cristiane Torlone, mas não sei o quê, conversaram com ele, perderam o filho, ele deu ali o parecer dos filhos ali, eles viram, mas isso é um Chico Xavier da vida. Mas tem muitos médiuns que têm essa facilidade de receber, e aí começam a partir para esse lado. Ah, como é que é isso? Não é assim, pessoal. Não interessa o que foi o nosso passado. Não interessa o que já passou. Interessa o que nós vamos ter daqui para frente. E daqui para frente nós estamos vivos, nós estamos encarnados e temos que buscar no Evangelho, nos estudos, o que vai nos acontecer. Não é um médium que recebe um espírito que vai dizer, olha, não é isso. Mas muitas pessoas vão nisso. Eu também entendo isso, principalmente quando se trata de doença, né, pessoal? Tem médios, sim, que curam, mas aonde entrar, daí já mudou de figura. Porque Jesus nunca pediu nada para ninguém. Olha, eu quero aquela vaca, eu quero aquele chinelo, eu quero aquele lá, não sei o quê. Nunca Jesus pediu nada. Ah, mas eu como é? Trabalha um período do teu tempo, do dia de manhã, tarde e à noite. E depois tu trabalha espiritualmente. Mas não, nem placa de aceito, não. Aí sim, tu pode acreditar mais. Mas, tem pessoas outras que também fazem as curas, mas aí passa um período, 2 anos, acabou-se. Perdem tudo. Porque estão cobrando de outra forma, pagando remédio, fazendo não sei o quê, dando isso, cobrando lá. Não cobra consulta, mas cobra remédio, faz isso. Então, os espíritos adiantados, os espíritos, eles não veem numa situação dessa. Entendeu? Por quê? Porque isso não é o correto. O correto é a gente fazer o bem sem olhar a quem, né? Você também fala no Evangelho, não é isso? E sem cobrar nada. Fazer por amor ao próximo. Por isso que nós falamos, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Mas nem todo mundo entra nessa. Geralmente os médicos são muito mais procurados, a educação particular. Isso explica, pelo desejo muito natural que todos têm de conversar com seus entes queridos também, né? Sendo assim, os espíritos nos fazem algumas recomendações importantes. Primeiro,
atendo essas evocações com muita cautela, principalmente. Já falamos há pouco aí também. Quando não se tem certeza absoluta quanto à sua sinceridade, e mantenha-se a vigilância, né, contra as armadilhas de pessoas malvadas que possam lhe preparar. Então, tem tudo isso também. Muitas vezes não é um espírito que está ali bom, é um zombeteiro, é um brincalhão que se passa por aquilo ali. Mas para identificar, já é mais complicado. Quem conhece, quem estuda, já sabe quando a coisa está indo para o outro lado. E já se afasta disso. Segundo, não se prestem sob nenhum pretexto a evocações que tenham objetivos de curiosidade. Ah, será? O que vai acontecer? Ah, não sei o quê. Então, só abrindo um parêntese rapidinho, eu não me lembro se eu participei disso. Talvez tenha participado, mas quando eu participei não aconteceu. Mas o pessoal senta numa sala, fica no escuro, bota um copo, bota um dado, faz não sei o quê. Aquilo ali, pessoal, aquilo ali, se vier alguma coisa ali, só vem zombeteiro, que vem atrapalhar e que pode até prejudicar as pessoas que estão fazendo aquilo ali. Menos qualquer coisa de bom. Porque as coisas divinas, as coisas de Deus, elas estão dentro de uma casa espírita equilibrada, com uma fé raciocinada. E não nessas brincadeirinhas aí por fora. Ah, a pessoa vai lá... Não, isso aí não tem. Então, pergunta de feitas. Resumindo, o médium deve evitar tudo que possa transformá-lo em instrumento de consultas, o que para muita gente é sinônimo de ledor de sorte. Ah, vai lá que ele vai ver a tua sorte. Quem vê a sorte é cigano, né? Que dizem, né? Naquela época, a mãe vinha ver a mão, né? Mas também, quem é espírito metido a olha, ver o futuro, não sei o quê, também é o ledor da sorte. Pois se já nós nascemos e esquecemos tudo que nós vamos passar e o que façamos, na maioria das coisas, só ficamos com as coisas que dá para aproveitar. Cantar, tocar música, ser um bom matemático, um historiador, um químico, um médico, essas coisas ficam. Mas coisas ruins, agora não, eu quero saber lá, porque eu quero ver o que eu fui na outra encarnação. Olha, na encarnação passada eu vivi lá nos piratas, lá não sei o que nos traz disso aí? Então, essas coisas a gente tem que cuidar com essas pessoas que a gente quer tirar consulta assim, tá, pessoal? Isso aí é só motivo, ó, que não é nada divino isso aí. O grau de superioridade, ó, a linguagem a ser usada com os espíritos. O grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos indica naturalmente o tom da linguagem que devemos utilizar para falar com eles. É evidente que quanto mais elevados eles forem, tanto mais merecem o nosso respeito, a nossa consideração e a nossa submissão. No mundo dos espíritos, só levamos em conta a sua superioridade moral. Nós levamos a superioridade moral, por isso que eu falei há pouco. Eles, quando também vêm se comunicar, os espíritos superiores, eu estou me referindo, também vão levar em consideração a qualidade moral daquele ou daqueles médiums daquela casa. Não é com palavras que podemos conquistar a benevolência desses espíritos superiores, mas pela sinceridade dos sentimentos, um bom pensamento os agrada mais do que as honrosas qualificações. Alguém há pouco na nossa reunião que falou sobre Jesus, né? Ele não gostava de elogios assim, não. Uma coisa simples, um gesto, valia muito mais para Jesus, né, do que, é o Salvador. Não é assim. Para ele, não. E para os espíritos superiores também é isso. Muito mais as tuas atitudes equilibradas e morais valem muito mais do que dizer, pelo amor, tu é um santo, tu é um maravilhoso. Não adianta isso. Para eles, não. Quanto aos espíritos inferiores, seu próprio caráter determina a linguagem que devemos empregar. Entre eles existem aqueles do mesmo inofensivos, até bondosos, são levianos, ignorantes e às vezes imprudentes,
Entre eles existem muitos que são infelizes e esses espíritos merecem a nossa benevolência. Porque ninguém escapa a estas palavras do Cristo. Aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Então, se na nossa casa, nas nossas reuniões espíritas, vem mais os espíritos sofredores, os espíritos inferiores, que eles sejam bem-vindos em nome de Deus e que nós possamos, com a nossa simples humildade, nosso pouco conhecimento, ajudar esses irmãos que necessitam mais. Isso é que faz nós evoluirmos nessas encarnações um pouquinho mais. Falta, bastante falta. Mas, se nós olharmos por esse lado espiritual, nós somos muito valorizados, os médiuns que trabalham em benefício dos necessitados. Podem ser os encarnados também, quando vão numa casa, como vocês veem, tomam passe, fazem um atendimento, os espíritos vêm, está falando a pessoa encarnada, mas os espíritos estão transmitindo para vocês aquilo que é necessário. Então, isso aí é maravilhoso. E esse é o tipo de ajuda que, vamos supor assim, falando no nosso português, não existe dinheiro no mundo que pague uma coisa dessa. Trazer a tranquilidade, a paz, me direcionar, para que caminho eu devo tomar, se eu devo continuar, né? Sempre, então, isso é importante, porque o desespero e a falta de fé, já fui lá, já fui aqui, isso não resolve nada. Bom, pessoal, e daí aí para encerrar, nossa, foi em cima. Então, os antigos, na sua ignorância, erguiam altares a esses espíritos, que para nós são apenas criaturas, mas são bons. Mas, os mais ou menos perfeitos, né? São criaturas mais ou menos perfeitas, os bons espíritos, não são? Os antigos, na sua ignorância, erguiam altares, quando tinha um benefício, assim, né? Mas nós devemos fazer o quê? Com o nosso conhecimento de hoje. Somente há um, que é o princípio de tudo e que é o nosso Criador, é que nós devemos erguer altares. E esse chama-se Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês. Como sempre, né, para terminar, tem eu faço uma musiquinha aqui, né? Essa música aqui, pessoal, o coral da casa já cantou, muito lindo também. E me deu uma intuição de... eu vou cantar essa aqui porque é uma oração que todos vocês já conhecem. E não custa relembrar as coisas boas, né? Não sei se vou me acertar muito aqui, mas vamos lá. Desafio do violino. Fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdias que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a fé. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, e compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dano que se recebe, e é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigado, uma boa noite para todos, um ótimo domingo. Obrigado. Fechar aqui contigo. Obrigada, Carlos Alberto, e principalmente por esse encerramento que nos alivia e leva a nossa alma até Deus. Obrigada. E agora passamos para a nossa segunda parte. E nessa segunda parte, nós vamos fazer a nossa caridade. Vamos pedir para que os espíritos benfeitores atendam aquelas nossas pessoas queridas, nossos familiares, nossos amigos, alguém que está da nossa família doente, ou alguém conhecido doente, que seja amparado, que o Dr. Bezerra de Menezes ajude, e se for dentro do seu planejamento encarnatório, que ele consiga cura. Pedimos também por todas aquelas pessoas que estão com problemas, que estão sofrendo, que estão nas ruas, envolvidas com drogas, sem trabalho. Enfim, peçamos aos espíritos benfeitores que tomem conta dessa população da Terra, que possam viver na paz, viver na abundância, viver na saúde. E agora vamos passar ao nosso passe coletivo. Esse é um grande momento. É nesse momento que, junto de cada um de nós, está um espírito de luz derramando energias curativas para o nosso corpo e para o nosso espírito. Então, convido aos que estão nos assistindo que coloquem uma água para ser fluidificada. Os presentes estão com as suas águas, que serão fluidificadas. Ali vai ser colocada pelos espíritos trabalhadores, vão ser colocadas energias, fluidos que vão curar, que vão aliviar o coração, que vão aliviar a mente, que vão aliviar o corpo. Então, fechando nossos olhos, elevando o nosso pensamento, com gratidão, com reconhecimento, vamos receber tudo que está nesse momento sendo direcionado em nós. Essas energias que estão andando pelo nosso corpo para nos curar, e também o nosso espírito. E assim, com toda a gratidão que está no nosso coração, nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Muito obrigada, uma boa noite, uma boa semana, e próximo sábado estaremos aqui novamente, esperando cada um de vocês. Vão em paz.